Nós vamos agora estudar o Matrix, a ferramenta mais complexa e talvez que crie mais confusão no Reason. E nós vamos aprender o que são os CVs que nós temos em todos os módulos do Reason, certo? Para isso a gente vai criar um subtractor e logo abaixo nós vamos criar um matrix. Terceiro item de baixo para cima. Está aqui o matrix e o subtractor. Pois bem, o matrix tem dois modos. Ele tem esse modo keys, que é o modo onde são disparadas notas, tá vendo? Você tem aqui embaixo do keys a oitava que essas notas serão desenhadas. Por exemplo, eu vou desenhar uma linha aqui numa oitava bem baixa e vou disparar. Essas notas equivalem a uma oitava do teclado. E aqui nós temos o que? O velocity, né? O gate dessas notas aqui. Ó. Vamos disparar para você ouvir. Para a direita nós temos os steps, né? Quanto dessas notas nós queremos, veja, padrão é 16, aqui em cima a gente pode ir até o final. Aqui nós temos a resolução, né? Mais rápido ou mais lento. Um botão de shuffle e o botão de curve. Em relação às notas, não tem muito o que falar. É como uma espécie de arpejador. Você desenha as notas aqui e o módulo que tiver ligado ao Matrix vai tocar. O que diferencia é o modo curva. Por quê? A curva gera alguns comandos, como se você imaginasse alguns comandos elétricos que o Reason vai responder. Onde você ligar o cabinho do CV, ele vai responder. Então nós vamos desenhar aqui, ó, umas curvas meio malucas, ó. Certo? Nós vamos disparar e vamos virar. Tirando o gate, CV do subtractor, ele não toca porque a gente não dispara a nota. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse gate CV onde estava aqui, ó, e vou pegar essa curva CV, uma saída de curva CV, e vou ligar nesses modulations do input para você ouvir a diferença que dá no som. Legal? Vamos lá. Ligando o gate e ligando o curve. Certo? Você tem um pequeno riff repetitivo do subtractor ligado ao matrix. Pois bem, como é que a gente pode jogar isso no nosso sequenciador? Vamos aqui abrir a tela, puxar o nosso sequenciador para cima. Na faixa do matrix, a gente abre aqui, ó, o pattern lane. E nós vamos desenhar que no compasso 2 ele vai disparar o A1, vai disparar no 4 e no 6. A1 por quê? Isso tudo que a gente fez está no banco A, no pattern 1. A gente podia desenhar uma outra coisa no 2, outra coisa no 3 e por aí vai. Nós só queremos fazer isso aqui para fazer um teste. Vamos disparar e vamos ver o Matrix se comportando dentro do sequenciador. Interessante, não é? Fazer só para continuar o exemplo, a gente pode criar no 2 aqui, ó, em keys, um outro riffzinho, ó, totalmente complicado aqui, ó, totalmente fora do tom, uma curva completamente torta. E agora a gente completa aqui no sequenciador, desenhando aqui nos intervalinhos. Vou apagar esse daqui que tem que selecionar ali do lado, ó. Lápis, pattern A, banco A, pattern 2. Aqui e aqui. Agora a gente pode ouvir para ver como é que fica. Viram como é fácil fazer a automação do Matrix no Reason 4?
Aqui dentro você desenha e aqui você cria os patterns, né? Cada um dos bancos te dão direito a fazer todos esses aqui e depois você exporta para cá, certo? Outras coisas aqui também do Matrix, quando você clica aqui, ó, as notas elas ficam um pouco maiores, tá vendo? Se você quiser cortar uma das notas, você zera. Certo? Pois bem, outras coisas também, você pode pegar qualquer um desses CVs aqui, por exemplo. Se eu pegar esse Curve CV e ligar no Curve CV do pan da mesa, por exemplo, eu vou ter o quê? A nota variando de um lado para o outro na caixa. Por exemplo. Se você estiver ouvindo com fone, você vai ver variando de um lado para o outro. Certo? Tudo que tiver gate, CV e note, você dispara pelo matrix. Certo? Voltando aqui, se por exemplo você criar, vamos fazer de conta que você cria aqui um Tor. Lembra do Tor? Você deve lembrar também que o Tor tinha o quê? O sequenciador, né? Vamos deletar esse subtractor daqui. Você tem que também sempre estar atento às ligações dos cabos virtuais. Saída de áudio do Tor está no canal 2, vamos puxar para o canal 1. Isso, saídas de áudio, entradas de áudio, saídas de modulação, entradas de modulação. Você pode reparar aqui que são todos CVs, ó. São plugs menores. Tá? Aqui embaixo ó, você tem o gate in do step sequencer do Tor. Esse sequencerzinho aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar o repeat, vamos desenhar qualquer coisa nesse step sequencerzinho dele, só para você fazer o teste. Isso aqui eu estou fazendo o quê? Desenhando as notas, né? O que você quiser desenhar, você seleciona aqui e gira o botão. E aqui você tem as oitavas. Pois bem, eu fiz um padrão normal quando eu tocar Run. Certo? Criei um padrão. Eu tenho que disparar isso de alguma forma. Eu posso usar o quê? O Matrix. Eu pego o gate e ligo aqui. Isso quer dizer que quando eu ligar o Matrix, ele vai disparar. Certo? Eu não liguei o Run. Eu liguei aqui. Certo? Portanto, colocando aqui em Step e disparando o Matrix, eu tenho um controle para este mini sequenciador do Tor também. Certo? Isso pode ser desenhado aqui embaixo e o Tor vai responder da mesma forma. Virando o Tor, nós também temos vários tipos de CV. Aliás, alguns módulos, além do Matrix, têm saídas de CV. Você pode perceber aqui. Esse Step Sequencer do Tor serve como um mini Matrix. Ele desenha curvas também. Para ele desenhar curvas, você tem que selecionar aqui, ó, curva 1 e curva 2. Desenha através dos botões e você pode tirar essa curva e mandar para qualquer outro módulo que interessar. Por exemplo, você podia pegar essa curva aqui e ligar aqui na entradinha do pan CVIN. Ia funcionar da mesma forma. As ligações são tão infinitas que não daria para explicar todas as ligações possíveis. Então, quando você tiver alguma ideia, é bem provável que se você não conseguir pelas configurações normais do Reason, você vai conseguir atrás nas configurações avançadas, certo? Prestando atenção que os P10, ou seja, os buraquinhos maiores aqui, são sempre áudio, tá?
E quando você tem um áudio input, como você tem aqui, não quer dizer que você vai poder receber áudio de fora através de um microfone. Isso quer dizer que você vai receber áudio de um outro módulo, de um sample, alguma coisa que vai entrar aqui e vai modular. Você tem saída de modulação, a modulação está em CV. Veja, são plugs menores. Tudo que são plugs menores são CV. Plugs maiores são áudio, certo? Então, esse é o segredo do Matrix. Modo curva, onde você desenha os CVs. A saída, o Matrix é sempre saída, lembre-se disso. Ele vai estar saindo nota, ele vai estar saindo um gate, ele vai estar saindo uma curva. Ele vai ligar num outro CV input e ele vai, de alguma forma, modificar aquele timbre, aquele módulo que está usando. Certo? Como é que você vai fazer isso? Programando os patterns aqui e depois desenhando aqui no sequenciador quando você precisar. Essa é a ordem, e quando você precisar de algum tipo de modificação que não esteja sendo encontrada nos controles comuns do Reason, tenha certeza que lá nos cabos CV você vai encontrar. Certo? Vamos seguindo.